Bem-vindos a mais um Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo tenho o José Nuno Queiroz e uma cara nova, o Pedro Tiago. Desde já bem-vindo ao nosso podcast, agora com edição de vídeo. Hoje acho que é incontornável começar por relembrar aquele que é um dos grandes nomes do futebol português da atualidade, o treinador Vítor Oliveira, que faleceu esta semana. José Nuno, eu começo por ti. É um treinador que está intrinsecamente ligado à segunda divisão e é aquilo que é a ambição maior desta segunda divisão, que é subir à primeira liga. Penso que tem mesmo o recorde de subidas para a primeira divisão. É isto que mais relembramos de Vítor Oliveira, ou há outra coisa que se sobreponha a isto? Boa noite a ti, Rui, boa noite ao Pedro, é um prazer também ter caras novas no futebol à portuguesa. Falando de Vítor Oliveira, de facto é uma perda muito grande para o futebol português. Ele, de facto, a nível desportivo, aquilo que mais o realça é, de facto, essas subidas de divisão. Ele, como jogador, foi um jogador banal, mas como treinador, de facto, fica sempre, é o misto entre fez história com as opções de carreira que tomou, porque é o rei das subidas, mas fica aquele amargo, mas eu acho que fica mais para nós do que ficou para ele, aquele amargo de que podia ter chegado a um patamar mais elevado, o que automaticamente o impediria de ser o rei das subidas, não é? E por isso é que a história tem destas coisas, mas fica esse amargo. Acho que era um treinador com potencial para ter tido uma oportunidade num grande, porque muitos tiveram sem tanto sucesso desportivo, se calhar, como ele, só que às vezes não se olha tanto para a segunda liga, às vezes, se calhar, o empresário não é tão ambicioso como noutros casos e nunca se proporcionou, e ele também nunca se demonstrou preocupado com isso, e isso toca um bocado na outra característica que eu acho muito, muito interessante do Vítor Oliveira, que é a sinceridade e a honestidade, principalmente a partir de determinada altura na sua carreira, em que ele tem outro peso no futebol português, e não está minimamente condicionado por qualquer clube ou por qualquer direção, dizia sempre o que pensava ou que acreditava. Eu lembro-me dele num jogo sobre o Sporting, que nem era a equipa dele, na altura, quando treinava o Gil Vicente, e foi muito crítico a dizer que o Sporting é maus jogadores aqui ou ali. Foi sincero na pergunta que lhe fizeram. Podia ter, como muitos, dizia que não comentava, que não era. Ele não tinha essa característica, ele não tinha problema nenhum em ter uma opinião, como todos nós temos, e dava quando solicitado ou quando entendia que a tinha que dar. E é de facto uma perda enorme. E eu não acompanhei muito do Vítor Oliveira até a época passada em que ele vem para o Gil, e estou mais de perto, até porque, como trabalho numa rádio local que acompanha os jogos do Gil aqui em Barcelos, tinha esse privilégio de assistir a muitos jogos no estádio, e é diferente a análise que fazemos até ao próprio treinador enquanto estamos presentes no estádio, e de facto é um treinador muito querido. O meu pai ainda o conhecia melhor que eu, porque ele já tinha tido uma primeira passagem pelo Gil, e na altura, há uns anos atrás, como devem imaginar, era normal as equipas de rádio locais viajarem no autocarro da equipa, e por isso havia uma proximidade maior nessa primeira passagem dele pelo Gil, mas eu aí era, se calhar nem nascido era, e agora nesta segunda passagem, de facto, no Gil deu para ver toda a qualidade do grande treinador que era. Uma perda enorme, e em nome, acho que meu e também toda a gente do Fair Play, enviamos as condolências à família do Vítor Oliveira. Sim, sem dúvida, Pedro. Eu acho que o José não tocou aqui nos dois pontos que são fundamentais. Obviamente, o primeiro é da qualidade como treinador e que levou a estas múltiplas subidas de divisão, e o outro é esta honestidade que cada vez é mais rara no futebol português e que acho que é inegável que tinha no Vítor Oliveira um grande exemplo. O que é que tens a dizer sobre Sim, esta sim, é perda? verdade. Tanto que, antes de mais, também dar as boas noites a toda a gente que nos ouve, a toda a equipa do Fair Play. Sou uma cara nova, é um facto, mas já existem alguns podcasts da Caderneta de Cromos gravados já há algum tempo, em que era eu a voz da Caderneta, e portanto agora é mais um regresso, chamemos-lhe assim, um regresso, um reforço de inverno aqui do Fair Play. E portanto é sempre bom também regressar a uma casa que
trabalha tão bem e que durante este tempo todo, não estive durante algum tempo, mas que continua a dar cartas no panorama nacional. Em relação à pergunta que me colocaste, eu acho que o José Nuno toca em bastantes pontos, aqueles que tu salientaste, Rui, são dois de facto muito importantes. O primeiro, a capacidade vitoriosa e a capacidade também de trabalho do Mister, mas depois também o seu lado pessoal, que acabava por, em alguns momentos e ultimamente, ser uma lufada de ar fresco para o futebol português, porque ou estamos habituados a polémicas ou a um discurso monótono e similar entre os treinadores, às vezes até os jogadores, e o Vítor Oliveira trazia algo diferente e trouxe algo diferente. E o José Nuno falou de facto bem nesses aspectos que o Mister trouxe para o futebol português e que vai deixar saudades no futebol português. Eu destaco naturalmente esses dois fatores. Ele era, em primeiro lugar, mais do que um maravilhoso técnico, ele era uma pessoa que sabia e fazia tudo para saber qual era o seu lugar. Ele não ter chegado a grandes clubes, ele diz que não teve a oportunidade, até pode ser verdade, nunca vamos saber, ou poderemos saber, mas sem ele poder confirmar. A verdade é que o que ele dizia é que não tinha sido convidado para abraçar um projeto de um grande, e isso significa não necessariamente que ele não tenha capacidade, mas se calhar um posicionamento dele mesmo, em saber reconhecer quais eram os pontos fortes dele. E eu acho que pode ser uma lição para muitos treinadores que tentam aparecer nos dias de hoje, que tentam aparecer e querem ser de topo todos, e não há lugar para todos. E às vezes é preciso sabermos nós colocar-nos na posição correta, abraçar desafios sem medo, e o Vítor Oliveira teve isso sem medo. Ele é o melhor treinador da história da segunda liga do futebol português. E ele não teve, ele diz isso com orgulho. Ele não diz isso, foi o Manuel José quem lhe passou a pasta no Portimonense quando deixou de ser treinador para ir para o Sporting, e ficou o Vítor Oliveira, já não me lembro da época, mas décadas de 80, em que o Vítor Oliveira tem a sua primeira experiência como treinador. E o Manuel José diz isso no final já da carreira, a dizer que ele é o melhor treinador da segunda liga, porque é um facto, não é? E isso é de uma honra enorme. Muitos treinadores, claro que cada um tem os seus objetivos, mas tentam sempre ser os melhores dos melhores dos melhores da Liga dos Campeões e do Campeonato do Mundo, mas nem todos lá chegarão, e acho que é importante nós termos essa capacidade de perceber onde é que podemos deixar a nossa marca no futebol. Para além disso, a nível de personalidade, ele é de facto marcante. Eu acho que a forma como ele aborda o desporto também é mais uma lição que ele nos deixa. Ele tem uma frase que eu não me quero enganar, e portanto escrevia, em que ele diz que quando se perde mais vale ser cão. Eu não concordo assim tanto com ele, mas é engraçado ao ponto que ele chega. Ele prefere ser cão a perder. Ele tem uma loucura tão grande pela derrota e um abismo tão grande para a derrota, se calhar porque também andava farto de perder na vida. Ele, tanto com o pai como a mãe, não era uma vida fácil, e portanto ele se calhar abominou essa ideia a sua vida inteira, e transpôs isso para o futebol. E portanto esse espírito lutador, vencedor, pragmático, capaz de dizer as coisas na cara, ele que o José Nuno falou há bocado, que se calhar o empresário nunca possibilitou, ele nunca teve empresário a carreira toda, o que também pode dizer alguma coisa sobre a carreira dele, não é? Se calhar podia ter ido para o estrangeiro, para um grande asiático, africano, ou quer que seja, mas sempre ficou aqui em Portugal. E isso também demonstra um bocado do lado dele, muito terra a terra, um futebol antigo, que se calhar ainda hoje ele gostaria de ter os locutores da rádio próximos dele nas viagens de autocarro, possivelmente, mas o futebol mudou. Mas mais do que isso, acho que sem dúvida fica um homem bom, um homem genuíno do futebol, e isso é raro, muito raro no futebol, uma pessoa que tem uma cara só e uma face, portanto vai deixar saudades, principalmente por isso. As subidas serão feitas, continuarão a ser feitas,
e acredito que quem vê bem o futebol vai sempre lembrar. Se tivesse cá o Vítor Oliveira, perdão, se tivesse cá o Vítor Oliveira, poderia ter sido ele. Sim, é uma perda enorme para o futebol português. O futebol português que teve mais uma jornada que terminou hoje, o dia em que gravamos, com uma vitória do Benfica por 2-1 na Madeira. José Nuno, eu volto a ti. Cabe-nos a nós também conseguir passar de um tema mais infeliz para aquilo que é a análise da jornada 8. Eu peço para destacar dois jogos como temos feito ultimamente, que foram para ti as duas surpresas ou os dois melhores jogos da jornada. Eu, surpresas, sinceramente, eu acho que esta ronda não foi assim muito fértil em surpresas. Há resultados que podemos considerar surpreendentes, mas acabou-se normalmente nesses casos por ganhar a equipa que jogava em casa, o que torna, diria eu, menos surpreendente. Por isso, em primeiro lugar, eu vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha e falar da equipa que gosto, que é do Sporting, porque acho que tem uma vitória importante e difícil com o Moreirense por 2-1. Um jogo de sentido único. Aliás, acho que foi um padrão dos 4 equipas dos 4 primeiros lugares, ou seja, dos 3 grandes mais o Braga. Acho que foi um padrão dos 4 jogos. A equipa favorita dominou muito e carregou bem o adversário. O Porto não com tantos remates, mas carregou também. E acho que o Sporting foi também uma dessas equipas. O Moreirense recolhido e o Sporting a atacar. E acho que acabou por ganhar com justiça. Pena que uma exibição fique manchada por um erro grave do vídeo-árbitro, que não se admite, mas nós não estamos aqui para julgar o trabalho dos árbitros, e por isso acho que foi uma boa vitória. É importante, o Sport continua em primeiro, mantém a distância para os rivais, que é no fundo tudo aquilo que pode fazer por agora, e quanto mais adiar a primeira derrota, melhor para a equipa do Sporting. O outro jogo que gostava de falar era também um bocado puxar para o meu lado, seria o Gil Vicente com o Rio Ave, porque o Gil Vicente muda de treinador, vinha de uma série muito má. Eu fui muito crítico da forma de jogar do Gil, não do treinador, porque às vezes isto vai muito para além do nome do treinador, mas claro que como figura principal acabou por cair e bem, no meu entender, e chegou um novo treinador, havia algumas dúvidas. O jogo da Taça de Portugal foi muito pobre contra uma equipa muito frágil, mesmo assim o Gil passou e se calhar deu alguma confiança à equipa e recebeu um Rio Ave muito forte. Esta podia ser considerada uma das surpresas da jornada. Foi em casa do Gil, é certo, mas Rio Ave é uma boa equipa, e o Gil ganha por 2-0, sofrido, porque o segundo gol surge já muito no fim, nos descontos, mas uma exibição do Gil dentro das diferenças de qualidade. O Gil pareceu-me ser muito confortável no jogo. É óbvio que teve que sofrer ali um bocado com o Rio Ave a carregar, normal, estava em desvantagem, mas aguentou bem. E depois no fim há um gol daqueles de tirar o chapéu, que eu não tenho, ao Lorenzi, que de facto faz um gol de belo efeito. O candidato, eu não os vi a todos ainda, mas candidato seguramente a um dos gols da jornada. Muito bem, Pedro, passo a bola para ti com a mesma pergunta e outra inicial, que é uma pergunta da praxe, sempre que temos uma cara nova aqui no Futebol à Portuguesa, que é precisamente qual é o teu clube do coração na nossa Liga Portuguesa. É o Porto, o Futebol Clube do Porto. Muito bem. Dito isto, a pergunta é a mesma que fiz ao José Nuno. Um ou dois jogos que queiras destacar desta jornada como surpresa ou como o melhor jogo da jornada? Em relação a melhor jogo, teria que ser primeiro, tem que ser sincero, e depois teria que ter tido um bocadinho mais de tempo disponível para poder ver os jogos com atenção, coisa que não fiz, e portanto não conseguirei dizer qual foi o jogo que eu acho que pudesse ter mais qualidade. Não vou arriscar jogar no escuro. Agora, existem aqui alguns pontos a destacar, sem dúvida. Apesar da derrota, acho que há de destacar a estreia do guarda-redes do Tondela, um guarda-redes jovem com potencial, e a posição do guarda-redes
que acaba sempre por ter, falamos de João Sousa, naturalmente, mas uma posição que acaba por ter sempre tantos problemas para ter oportunidades, no caso, por infortúnio dos outros 2 guarda-redes. O terceiro acaba por ser titular. Eu acho que isso é de destacar. O Tondela, que quanto a mim, coisa que não esperava no início, de fazer uma boa campanha, eu acho que, pelos jogos que eu tenho visto, pode ser um clube que logicamente não vai ter uma grande preponderância, mas é capaz de ter ter um campeonato estável. Eu acho que ia ser sofrível e acho que vai ultrapassar essa fase, sinceramente. Acho que o Tondela, pelo que eu tenho visto, tem-me surpreendido, não com brilhantismo, mas com coesão, e acho que é capaz de ser uma equipa para estar no meio da tabela, e coisa que eu não estava à espera. Relativamente a esta jornada, tenho também que fazer um destaque similar ao José Nuno. O Sporting acho que é inevitável. O Pedro, aquele rapaz Pedro, anda a fazer no futebol português é de facto notável, e portanto isso merece todo o destaque possível, porque se ele estivesse a jogar numa outra liga, numa das grandes ligas, certamente que seria um destaque assombroso, e acho que nós devemos fazê-lo também, enquanto veículos de comunicação, dar o destaque que merece. E no futebol português acho que o Pedro tem feito de facto um trabalho absolutamente, ele e a restante equipa naturalmente, mas ele acaba por se destacar pela quantidade de gols e também pela forma como joga. Portanto, eu sei que me pediste jogos para destacar, mas acabo por destacar aqui o Sporting, e também destacar um cromo, destaco o Pedro Gonçalves, porque acho que é de facto um jogador que merece ser falado. Em relação a outros jogos da Liga Portuguesa que possam ter tido assim algum tipo de destaque, eu acho que recentemente o Braga Farense, acho que o Braga esteve claramente muito por cima. O Farense continua nos lugares de baixo, tem uma vitória contra o Boa Vista, que é outra equipa sofrível, e contra todas as expectativas, porque parecia pintar um plantel com muitas caras sonantes, e o Farense continua cá em baixo da tabela. Para mim, de certa forma, surpreendente. Não esperava que fosse uma das equipas que estivesse tão mal, pode ser que seja uma fase, mas realmente destaca este jogo, porque o Braga esteve muito por cima. Consegue fazer um golo já no final do jogo, mas poderia ter sido bem pior se não fosse aquele golo anulado ao Farense, e poderia ter sido um jogo ainda mais atrativo para quem o assistia, e poderia ser um jogo ainda mais desafiante para o Braga. E como fiz também no Sporting, em que destaquei um jogador, permitam-me também destacar aqui um no Sporting de Braga, o médio centro que faz o golo, Muserati, que entra, mas que tem feito um trabalho assombroso, que vem do Guimarães, e que já na altura se falava. Ele também tem um episódio muito caricato agora no final do jogo, quando recebe o prémio, em que é um jogador de poucas palavras, e bem, para receber prémios também não é preciso grande discurso, o trabalho está feito, um abraço e até amanhã, e para a próxima eu volto. Mas acho sinceramente que foi um jogador, e continua a ser um jogador de destaque. É bom, muito bom no roubo de bola, na recuperação, um posicionamento sempre exemplar. Teve um bocado de azar, por exemplo, no jogo contra o Leicester, mas é um jogador que erra pouco. Os passes normalmente têm uma taxa de acerto de passe alta. Teve azar naquele lance, mas acho que no geral é um jogador de destaque. E portanto, já como fiz com o Pedro Gonçalves, faço também com o Muserati, que acho que é um jogador que merece também, que é bom ter aqui no futebol português, e é bom acompanharmos semanalmente nas nossas televisões, e infelizmente não podendo ir ao estádio para o ver. Pedro, vou assumir que estes são os teus 2 destaques individuais, porque eu agora tenho uma pergunta matreira para o José Nuno, que é mesmo o destaque individual da jornada, com a condição de que obviamente não pode escolher o Pedro Gonçalves, porque quero complicar-lhe um bocadinho a vida. Eu por acaso, o Pedro Gonçalves, claro que está associado à vitória do Sporting com os 2 golos, faz um grande jogo, mas ainda assim eu já vi melhores exibições do Pedro Gonçalves esta época. Ele ontem,
no sábado, e ele pareceu-me, não estava 100%, ele do ponto de vista físico não estava a 100%, é óbvio, eu acho que isso se notou no campo, ainda assim é daqueles jogadores que não precisa estar a 100% para fazer 2 gols, ser decisivo e visar outra vez. Há um jogador que eu gostei muito esta jornada, que foi mesmo agora, eu gostei muito da exibição do Everton no Benfica, porque era um jogador de quem eu esperava muito, de quem os benfiquistas naturalmente ainda esperavam mais que eu, e que estava de certa forma a desiludir. Não que tivesse a ser um jogador horrível, há jogadores que comprometem mais no Benfica, mas estava a ser Queres pôr nomes, Nuno? Queres pôr nomes de sim. jogadores que comprometem? Neste jogo o Otamendi claramente a comprometer. Eu que até acho que, por exemplo, contra o Braga, no terceiro golo, a culpa é mais do Black Dimos que dele, e tentei defendê-lo um bocado contra Discordámos um algumas bocadinho, mas sim. mas aqui não há salvação Sim. possível. Este não deixa dúvidas a ninguém. Pronto, mas o Everton, quando custa 20 milhões ou 20 e tal milhões, espera-se, claro, que seja um jogador que desequilibre, e hoje foi mais esse jogador. Concordo com o Jorge Jesus, que na Flash disse que não foi a melhor exibição dele. Eu também já vi fazer melhores, nomeadamente o jogo com o Famalicão, mas foi uma grande exibição. Pena que o Jorge Jesus tenha depois, e aqui em homenagem ao Pedro Afonso, que gosta muito de criticar o Jorge Jesus, pena que o Jorge Jesus tinha sido um bocado duro com a senhora que estava a fazer a flash interview, ao dizer que ela não percebia nada do que era qualidade futebolística. A sério? Sim, Sim. porque ela Jorge disse, Jesus a ser Jorge Jesus, não é? basicamente ela disse que foi um bom jogo, o Benfica ganhou, mas que não apresentou a qualidade que se espera, desejada, e Jorge Jesus disse que não concorda nada consigo, mas também é normal, porque, como quem diz, eu sou treinador, você, e disse mesmo, porque você não percebe o que é qualidade futebolística como eu percebo. Jorge Jesus, ele já tinha dito uma parecida, e o Pedro Afonso tinha criticado muito Não, aqui. eu acho que a outra foi pior. Eu ainda acho que a outra foi pior. Quer dizer, não foi Mas, pior porque não foi direcionada a uma pessoa em exato, específico. Essa aí, pronto, na cara da jornalista dizer isso é mau. notou Mas a só um outra, incómodo dela. na outra ele disse: vocês. Vocês não perceberam metade das coisas Sim, que se exato. O Benfica passaram, jogou assim. bem e vocês nem sequer perceberam metade das coisas que nós fizemos. Mas aqui, pá, notou-se o incómodo da jornalista, que Sim, ela no fim coitada. disse: bem, já vi que não concorda muito com a minha opinião. Mas pronto, concordo na parte em que ela acha que o Everton fez os melhores jogos, eu também, mas acho que é um destaque porque foi o Everton decisivo, quer se goste, quer não, com mais ou menos erro do árbitro, marcou o segundo golo e o Benfica ganhou à custa daquele golo do Everton, e é isso que são os grandes jogadores. Nos momentos em que as equipas estão apertadas e precisam, ele com um gesto individual muito bom, muito simples, muito curto, mas muito eficaz, tira um adversário do caminho e arranja espaço para finalizar. Gostei muito. Depois há outro destaque que é, eu não sei se vocês viram, mas o Luther Singh e o Zé Wilton marcam os 2 golos do Passos de Ferreira, e são 2 golos, 2 remates de fora da área muito potentes. Quem não viu, que vá ver, que são mesmo 2 grandes golos. E pronto, junto os 2 num jogador só, e é o golo Bruno Fernandes desta jornada, que são os 2 pontapés destes jogadores. De facto, o Famalicão perde em casa do Passos, que é uma equipa que está a jogar muito, muito bem e que tem um treinador que está cada vez a evoluir mais, que é o Pepa, que acho que precisava deste salto depois de muitos anos a ser o recurso do Tondela e de outras equipas para não descer, e isso acho que estavam-lhe a pôr um objetivo a curto prazo à frente daquilo que ele podia dar, e agora no Passos com jogadores melhores e consegue-se ver mais do futebol de Pepa, para além da necessidade de jogar muitas vezes para o ponto e porque estava aflito na tabela. E este Passos joga muito bem, não ganhou por acaso ao Porto, causou muitas dificuldades ao Sporting, e agora a ganhar ao Famalicão, que não é nada fácil, apesar de não ser o Famalicão da época passada, já dissemos várias vezes aqui, mas são 2 golos que eu acho que vale a pena verem, porque eu acho que vi os golos todos, não vi os do Vitória de Guimarães ainda, mas dos que vi, epá, tem o Luís Dias com um golpe acrobático muito bom, tem o Lourenço com uma chapelada boa. Ao jogo do Sport são 2 frangos. O Benfica, como eu também tem bons executantes, mas de encher o olho. Lourenço, Luís Dias pela acrobacia, e os 2 golos do Passos Ferreira, que são 2 grandes golos.
Pedro, para ti, para fecharmos, tenho duas questões. A primeira, não te podia deixar ir embora sem, como bom anfitrião, deixar-te comentar o jogo do teu Porto. E depois a pergunta seguinte é algo que costumamos fazer aqui no Futebol à Portuguesa, que é uma antevisão. Que jogo é que achas que na próxima jornada os nossos ouvintes não podem perder, aquele que será para ti o jogo da jornada 9? Ora, em relação à primeira pergunta, em relação ao comentário, em relação ao jogo do Futebol Clube do Porto, é um terreno difícil, é sempre um jogo complicado. Os jogos fora, ainda para mais com os constrangimentos atuais da pandemia, acredito que ainda seja mais cansativo para os jogadores. E, portanto, acho sinceramente que era um terreno difícil para o Porto, para se deslocar fora, ainda para mais quando vem de um jogo importante para a Liga dos Campeões, onde as equipas normalmente, ou antes ou depois, têm sempre algum passo em falso, ainda para mais quando tem também o jogo nesta semana contra o Manchester City. Portanto, é um calendário pesado para o plantel do Porto, que felizmente, por todas as razões, não tem muitos jogadores fora e indisponíveis, mas tem alguns, e portanto a rodagem também nem sempre é possível para manter o nível que se pretende. Agora, no caso, em relação à exibição do Futebol Clube do Porto, eu creio que deu para cumprir. Não foi um jogo brilhante, foi um jogo até em alguns momentos custoso e difícil de se apreciar. Não é que tenha sido pessimamente jogado, mas foi um jogo muito mastigado, em que tinha que ser resolvido, e jogos destes são sempre resolvidos com momentos saídos do nada. Sai de um cruzamento de Manafá. Não estou a dizer que seja nada, mas estou a dizer que, portanto, foi um rasgo de brilhantismo de Luís Dias, um cruzamento atrasado, e que outro jogador possivelmente não iria recorrer àquele movimento. É um mau cruzamento. Pois, é isso. Eu também acho que sim, acaba por ser uma assistência, conta para as estatísticas, mas acho que é um cruzamento que não sai necessariamente, sai para trás, sai para as costas, nem sai para cima, e portanto foi muito mérito de Luís Dias. De qualquer das formas, para não pensarem que eu também estou no leque de adeptos que está contra Manafá e que o critica constantemente, acho que por alguma razão é o jogador mais utilizado do Futebol Clube do Porto, deve trabalhar com poucos, e acho que existem treinadores, e principalmente os treinadores que querem passar uma mensagem clara para o grupo de quem trabalha, joga, acaba por ter sempre um ou dois jogadores na sua equipa onde passam claramente essa mensagem, e Manafá é essa. Também não tem grande concorrência, é um facto, mas deve ser um jogador que trabalha bastante, tem evoluído também dentro das condicionantes dele, e portanto acho que, apesar de não ser dos melhores laterais direitos do Futebol Clube do Porto nos últimos anos, acaba por ser um jogador que é capaz de passar uma mensagem importante para o grupo, e Sérgio Conceição usa isso bem. Quanto ao jogo em si, acho que é como tinha referido anteriormente, acho que foi um jogo normal, que era capaz de ser preciso ser desta forma, nem demasiado intenso, nem demasiado em baixa rotação. Era importante vencer e era importante manter esse registro, mas há um jogo importantíssimo e que vale muito dinheiro na próxima semana, e há decisões a tomar, e portanto acredito que, por muito que se queira, ou por muito que não se queira, se calhar a semana seguinte já estava no inconsciente de todos os jogadores que passaram por aquele campo dos Açores, e portanto acho que em relação a isso o Porto cumpriu, e passamos ao próximo duelo. Em relação à próxima jornada, que se vai jogar já no próximo fim de semana, dia 5 e dia 7 de dezembro, o jogo que eu destacaria, eu diria o Famalicão, o Sporting, apesar de, como já foi dito também aqui, o Famalicão não é o Famalicão do ano passado, mas ainda assim é uma boa equipa, também da tabela. Teve também uma derrota
marcante contra um concorrente direto na sua luta por uma posição, com o Passos. Portanto, vem também com o orgulho ferido, vai jogar em casa e acredito que o Sporting, apesar do Rubén Amorim andar a adiar constantemente a pressão sobre os jogadores e a dizer que continuam não candidatos ao título, mas será inevitável em algum momento o Sporting ter que assumir, e os jogadores também já começam a sentir essa pressão de ter que manter o primeiro lugar. Uma coisa é lutar para lá chegar, outra coisa é lutar para não o perder, e acho que quando os jogadores estiverem com esse mindset de não posso perder esta posição, pode ser outro, aí é que poderemos ver o calibre do Sporting enquanto candidato ao título. E portanto acho que pode ser um jogo interessante para todos os ouvintes do Fair Play verem na próxima semana, e portanto deixo essa sugestão. José Nuno, mais uma vez uma rasteira, não tens de destacar este jogo, tens de escolher outro para além do Famalicão Sporting na próxima jornada. Qual é que queres destacar? Antes dizer só que antes de se jogar a próxima jornada, amanhã, metido no meio de um grupo de jogos de Champions League que podem distrair os espectadores de futebol, há um Moreirense Passos de Ferreira em atraso da sétima jornada, exatamente, por causa da altura dos casos de Covid. E cuidado com este jogo, porque para além de todos os jogos merecerem respeito e terem influência na classificação, como é lógico, e este jogo do Moreirense vai ter de certeza influência naquilo que é a qualificação para a Taça da Liga, que tem por base esta 8ª jornada, mas como é óbvio o Moreirense tem que jogar. Neste momento o Sporting, Braga e Benfica e Porto já sabem que vão ocupar as 4 primeiras posições por esta ordem: Sporting primeiro, Braga, depois Benfica e Porto. Depois o 5º e o 6º da Primeira Liga também vão, junto com o 1º e 2º da Segunda Liga. Na Segunda Liga está agora o Mafra a perder e também tem alguma influência. Mas, e para quem não sabe, o Passos Ferreira tem 11 pontos e o Vitória de Guimarães tem 13. O Vitória está em 5º, o Passos está em 6º, mas uma vitória do Passos, no fundo, inverte esta classificação. E ainda para mais, porque o Moreirense tem 8, 9, 10, 11. O Moreirense pode, fazer 11 pontos e apanharia o Passos de Ferreira. Não quanto ao confronto direto, porque seria injusto contar o confronto direto à 8ª jornada, quando há clubes que não se defrontaram, por isso teria depois a ver com a diferença de golos. Está 1 para o Passos, menos 2 para o Moreirense, tendo em conta que o Moreirense teria que ganhar ao Passos, pode ainda ter uma palavra a dizer nesta qualificação, e por isso é um jogo importante. Mas falando da próxima jornada, e proibisto-me de escolher o Famalicão Sporting, há 2 jogos que eu gostava de destacar. Primeiro é o Farense Marítimo, 2 equipas debaixo da tabela, e em caso de vitória do Marítimo, o Farense começa a ficar mais para trás, e ainda falta muito campeonato, mas 5 pontos. O Marítimo tem, por exemplo, 7, deixar fugir já o Marítimo para 10 já fica a 5 pontos do Marítimo, e pode ser perigoso para o Farense. E depois há também um Rio Ave Boa Vista. O Rio Ave tem estado bem, perdeu agora com o Gil. O Boa Vista tem estado muito abaixo do que era esperado, mas um Boa Vista ao nível daquilo que nós esperámos, e o Rio Ave ao nível daquilo que já mostrou que pode fazer, tem todos os ingredientes para ser um excelente jogo da Primeira Liga. Por isso vamos esperar para ver. Estava aqui a ver os outros jogos e de facto um Benfica Passo, um Porto Tondela, Moreirense Gil, jogos Belenenses Braga, jogos que eu acho que terão mais ou menos uma história fácil ou não serão tão interessantes. Acho que é mesmo este Farense Marítimo que pode começar a ditar o futuro do Farense, e o Rio Ave Boa Vista. Espero e desejo, enquanto apreciador de futebol, que as equipas estejam à altura daquilo que tem tudo para ser um excelente desafio. Sim, pode ser um jogo muito bom e esperemos que as equipas não desiludam. Obrigado aos dois, obrigado também aos nossos ouvintes e espectadores lá em casa. Nós voltaremos na próxima semana com mais um Futebol à Portuguesa. Entretanto, passem no nosso site, vejam os artigos que os nossos comentadores vão escrevendo em fairplay.pt sobre o futebol nacional e não só. E lá está, continuem desse lado. Nós voltaremos na próxima semana para analisar estes jogos que o José Nuno e o Pedro destacaram como possíveis grandes jogos da jornada, e obviamente esperando alguma surpresa num dos outros jogos para podermos comentar. Obrigado e até à próxima.